Meu marido tinha uma amante e eu tenho certeza que ela armou pra me conhecer, pra poder me contar que ela era amante dele. Eu não sei se ela achou que eu não ia perceber ou se ele, porque pra mim ele foi um jumento, convenhamos, se ele achou que eu não ia perceber, porque foi assim, vou contar pra vocês. Meu marido, ele trabalhava em outra cidade, né? Eu morava numa cidade, ele trabalhava em outra cidade. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila, confiava no meu juju. O erro da mulher é sempre confiar no macho. E aí, olha o que aconteceu. Eu tava mandando fazer um vestido que eu ia pra festa de uma amiga minha. Só que era uma festa que o vestido era bem específico, sabe? Então eu tava com uma certa dificuldade e tal, tive que mandar fazer. Acabou que ela me indicou uma costureira nessa outra cidade. E foi aí, amor, que eu peguei a minha galha. Porque até então eu não desconfiava de nada. Beleza, um belo dia eu resolvendo tudo com a mulher por WhatsApp e tal. Fui lá fazer diversas, como é que fala? Provar o vestido, apertar, fazer isso, fazer aquilo. Até aí tava tudo certo, tava tudo ótimo. E aí quando eu fui pra poder buscar o vestido, calhou, porque Jesus é com corno, de ser num dia que o meu marido tava trabalhando. Porque o meu marido, ele folgava dia sim, dia não. E aí eu falei pra ele, falei, amor, eu tenho que pegar o vestido lá na costureira tal dia. Que tal a gente... eu ir quando você estiver perto de sair do trabalho, e aí a gente come alguma coisinha, faz alguma coisinha, eu já venho embora com você, já evita de eu ter que pegar a condução, não sei o que e tal, porque ele tinha carro. Ele falou, beleza, eu não tinha carro porque eu não sabia dirigir. Ele falou assim, não, beleza, acho ótimo, eu também já queria te levar num restaurante que tem lá, que eu não sei o que e tal. Aí eu fui e falei, beleza, eu achei um pouquinho estranho, porque ele topou muito rápido, sabe? Achei um pouco estranho, geralmente ele tava naquela fase que tudo que ele ia fazer pra mim, ele reclamava, então ele tava nessa fase. Mas beleza, combinamos, era uma sexta-feira, ele falou que tinha um barzinho, um restaurante lá perto do trabalho dele, que era muito bom, que ele almoçava lá direto, às vezes quando ele ficava com os amigos dele tomando uma cerveja, era lá, que não sei o que ele queria que eu conhecesse. Foi lá mesmo que ele conheceu a abençoada da querida. E aí eu me arrumei, né? Passei lá na costureira, peguei o que eu precisava, que era o vestido, e mandei mensagem pra ele. Falei, amor, já tô acabando aqui, você já tá saindo e tal. Fui mais ou menos no horário, fui no time, amor, que ele ia sair. Ele falou assim, amor, já acabei. Eu falei, ótimo. Beleza, encontrei com ele, a gente colocou o meu vestido no carro, porque ficava próximo ali do estacionamento, e ele falou, vamos lá no restaurante. E eu até tentei, gente, olha... Era Deus querendo me mostrar e eu ainda falei assim, ai, amor, eu tô tão cansada, sabe? Tem certeza que você quer ir nesse restaurante? Só que ele, não, amor, vamos e tal, começou a insistir. Como eu falei pra vocês, ele não era muito insistir nem de me levar pra poder sair, nem de fazer as coisas pra mim sem reclamar. Eu tava estranhando tudo, assim, gente. Meu casamento já tava naquela fase da pindaíba, então. E aí ele me levou pra esse restaurante, né? E nós pedimos coisas pra poder comer, não sei o quê. Tá bom. Eu comecei a reparar que ele tava olhando muito em volta. E eu achei isso um pouquinho estranho, mas eu não falei nada. Achei que era coisa da minha cabeça, né? Pra não arrumar uma briga, que o que ele tava querendo me levar pra jantar, eu não falei nada. Aí daqui a pouco, passou um tempo. E assim, meu marido é aquele tipo de pessoa que vai no restaurante e eu pareço mãe dele. Tudo é o que tenho que pedir. Tipo assim, você vai querer beber o quê? Tal coisa. Você vai querer comer o quê? Tal coisa. Então, eu sabia o que tinha e o que não tinha sido pedido pra gente poder comer, né? E aí, do nada, vem uma garçonete muito bonitinha, andando, toda se desfilando, não sei o que. Chega o barulhinho do salto dela fazer tec, 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 tec. E colocou na frente dele, veio assim... Gente, sabe quando a pessoa olha pra você com um ar de sensualidade? Então, pegou, colocou assim o copo na frente dele, de uma bebida. Era um drink todo periquitado, todo chique, todo cheio de frufru. Só que aquele drink era o drink preferido do meu marido. Sabe aquele drink que toda vez que você vai num bar sempre tem dele? Então, tipo a Perol da vez, tipo essa coisa assim, bem assim específico. Ela pegou e colocou na frente dele. Só que, aí você pensa, pô, ele podia ir lá sempre pedir o mesmo drink, por isso ela já sabia, mas ele não pediu. Ele não pediu. Ela podia até saber que aquele ali era o drink dele preferido, porque ele tava lá. Sempre lá, mas ele não pediu aquilo ali. Eu tenho certeza porque era eu que tava pedindo. Então não tem como, eu tava na frente dele, eu não fui no banheiro, eu não levantei, eu saberia se ele tivesse pedido. Ele não falou, o de sempre, não sei o quê. E não era essa menina que tava atendendo a gente, era uma outra garçonete que tava atendendo a gente. Essa menina, ela veio unicamente pra poder deixar esse copo desse drink lá na mesa dele. Pegou, deixou o copo assim na mesa dele, olhou pra ele, riu, olhou pra mim dentro da minha cara e saiu, amor, se rebolando toda. Gente, da hora. Parece que assim minha ficha caiu, veio uma luz na minha cabeça, eu olhei bem pra cara dele assim e falei, você me trouxe aqui porque você tem uma amante e ela queria me conhecer?
Você achou que eu não ia observar? Você achou que eu não ia perceber? Amor, na hora ele ficou pálido. Eu não sei do que você tá falando, para de maluquice, que não sei o que. A gente começou a discutir muito ali. Na hora ele teimando comigo, me colocando de maluco, e começou a discutir e tal, não sei o que. Ele falou, vamos embora, eu vou pagar a conta e a gente vai embora. Ele pagou a conta. E aí a gente foi embora, fomos o caminho todo discutindo. Quando chegou em casa, assim que ele deu mole com o telefone, que ele falou, tô estressado, vou tomar banho. Ele foi tomar banho, eu peguei o telefone dele. Por quê? Ele achava que eu não sabia a senha, mas eu sabia a senha. Só que eu não olhava, porque eu confiava nele. Peguei o telefone dele, amor, ali eu vi tudo. Ela realmente estava arrumando uma confusão com ele, porque ela queria me conhecer, não sei por quê. E ele falou, olha, acabou que ela vai ter que buscar um vestido, não sei o quê, então vou levar ela aí pra te conhecer, mas você disfarça. Tava os dois debochando de mim. Ela deixou lá esse drink de propósito, porque ela poderia me olhar de longe. Ela sabia que eu ia perceber, porque mulher saca essas coisas. Eu tenho certeza que ela tava arrumando essa confusão com ele, pedindo pra ele, porque ela queria me contar que eu estava traindo. Pois eu mandei um áudio. Ele estava traindo, né? Pois eu mandei um áudio pra ela. Falei, olha, querida, eu entendi o seu jogo, eu entendi o que você fez. Pode ficar, fique à vontade. É todo seu. Não ache você que você vai ganhar muita coisa com isso, porque sou eu que sustento esse duro. E fui, amor. E é isso, acabou o relacionamento. Quando ele saiu do banho, já tava, olhei seu telefone, fui prática. Olhei seu telefone, já tô sabendo de tudo, tô saindo, tá? Tô indo embora, um beijo, forte abraço. E fui embora, terminei o relacionamento. E é isso, gente, acabou. Quis me contar que eu era chifruda, muito obrigada. Achou que eu ia ficar triste, foi me livrar. Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele, pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Um macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele estava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante. Ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício aqui de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que, ele mesmo, administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo, lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou, mas por que a senhora nem corrigiu minha prova, a senhora nem olhou minha prova, como assim eu tô reprovado? E aí ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai. E meu filho tentou falar com ela e ela disse que não queria falar com ele, que era pra ele perguntar pro pai dele. Eu falei, pois nós vamos perguntar pro seu pai. Fiquei nervosa, mandei mensagem pra ele perguntando, antes de entrar em contato com a escola, perguntando o que tava acontecendo, porque o nosso filho tinha sido reprovado e a professora mandou falar com ele sobre.
Aí ele falou, quando chegar em casa a gente vai conversar. Eu falei, pronto, meu marido tá pegando a professora, deu algum problema, ela tá descontando no meu filho, eu tô sendo corna. Eu já tava pronta, gente, pra tirar a aliança e tacar na testa dele, porque eu pensei a pior coisa possível. Meu marido chegou do trabalho, meu filho tava no quarto inconsolável, coitado. Coitado, fez nada, o garoto estudou e a professora reprovou ele. Ela não quis nem dar a prova dele pra ele poder ver o que ele tinha errado. Ela só falou que ele estava reprovado. E aí, o meu marido chegou e falou... Eu falei, olha, já fala logo o que tá acontecendo, por que ela tá descontando no Enzo, o que houve, o que foi. E ele falou, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ele falou, ó, eu pedi você pra, a partir daquele dia, levar o Enzo na escola, justamente pra poder evitar, não quis falar com você pra não arrumar mais problema, né? Eu achei que dessa forma iria conseguir resolver, mas pelo visto não. E aí ele foi e me contou que essa professora deu em cima dele em uma reunião que ele foi. Ele não deu, não correspondeu, não quis, graças a Deus meu marido era fiel, até onde eu saiba, né? Ele era fiel. Ele não respondeu ela, fingiu que não entendeu. Ela pegou o número dele, como não sei, e começou a mandar mensagem pra ele. E que ele bloqueou ela e desde aí se afastou da escola e pediu pra poder assumir. Tanto que realmente, quando eu ia nas reuniões, ela meio que parecia ficar surpresa, sabe? Quando me via, eu achava um pouco estranho, mas eu nunca me liguei muito. Até porque, gente, a gente adulto trabalha demais, eu acho que talvez eu tenha errado, talvez eu tivesse que prestar mais atenção no meu filho, na escola dele em relação a isso, mas é que meu filho sempre foi tão responsável, tirava tantas boas notas, nunca tive problema nenhum com ele, que eu realmente deixava na mão dele. É o que eu falei pra vocês, eu ensinei isso a ele. E aí ele foi e me contou tudo, falando que ela tava dando em cima dele, que não sei o que ela tava assediando. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha essas mensagens pra me mostrar, porque, né, ele falar e eu acreditar é outra história, porque tava tudo muito estranho. Ele tinha, pegou o telefone, me mostrou tudo, bonitinho, realmente. Amor, eu peguei o meu carro e dali eu fui direto pra sala da diretora, mostrei tudo pra diretora, falei que ela reprovou o meu filho, falei que eu queria ver a prova, que eu queria ver o que ele acertou, o que ele não acertou, que meu filho disse que ela nem olhou pra prova, que ela só deu 0. E, amor, eu esculhambei, falei um monte de coisa, pedi pra poder chamar ela, faltei pouco dar na cara dela, ela se fez de desentendida, eu falando que tinha todas as mensagens, deu aquela confusão, todo mundo ficou sabendo, virou aquela quizumba. Eu sei que no fim, ela foi demitida, né, pelo que ela fez. O meu filho não foi reprovado. Graças a Deus eu não estava sendo corna. Mas eu fico chocada como que uma mulher pode jogar a carreira dela fora no lixo. Porque ela jogou no lixo. Por causa de um homem. Tudo bem que era o meu homem. Meu marido é maravilhoso. Mas nenhum homem vale isso. Meu marido insistiu pra gente passar a nossa lua de mel em casa. E eu achei isso muito estranho. Porque a gente tinha dinheiro pra poder viajar. Mas ele falou pra mim, só a primeira noite. E depois a gente viaja no dia seguinte. Tá tudo certo, é só a primeira noite. Eu quero passar a nossa lua de mel em casa. Eu achei muito estranho. Só que assim, eu nunca devia ter casado com aquele homem. Por quê? Ele tava acostumado com eu aceitar tudo que ele queria. Basicamente, eu fazia tudo que ele queria, do jeito que ele queria, como ele queria. Por quê? Porque eu fui criada assim. A minha mãe me ensinou assim. Então, pra mim, isso era normal. O homem mandar você baixar a cabeça e respeitar era normal. Então, ele tava acostumado com eu fazendo tudo que ele queria. Só que eu já tava namorando com ele, já tinha mais ou menos uns 8 anos. E foi quando eu comecei a fazer faculdade. E quando você começa a fazer faculdade, você começa a conviver com outras pessoas, o seu pensamento vai mudando. Eu saí um pouco ali daquele ciclo familiar, que todo mundo pensava isso. Meu pai mandava, minha mãe obedecia. Fui conhecendo outras pessoas, fiz amizades. As minhas amizades era basicamente criado naquela mesma coisa que eu, onde os pais também criavam dessa forma de o homem manda, você obedece. A gente era de cidade pequena, tinha que ir pra outro lugar pra poder estudar. Então, assim, as minhas amigas era tudo o mesmo pensamento que o meu. Então, não tinha como você evoluir. Eu não tinha muito acesso à rede social, sabe? Aquela coisa assim, mais pacata. Beleza, comecei a fazer faculdade, passei pra uma federal, comecei a fazer faculdade, comecei a conhecer pessoas, conversar com pessoas com ideias totalmente diferentes. E ali eu comecei a mudar. Eu comecei a entender que eu não precisava fazer tudo o que ele queria. Só que isso virou motivo de briga no nosso relacionamento. Porque ele estava acostumado comigo a fazer tudo o que ele queria. Então, muitas das vezes, eu acabava cedendo. Porque eu gostava dele, porque eu tinha dependência emocional, porque eu já estava muitos anos com ele, tipo, minha família gostava muito dele. Então, assim, eu acabava meio que batia de frente, cedia, pedia desculpa e fazia o que ele queria. Ele estava acostumado assim. Só que quando ele viu que eu estava começando a mudar, que eu estava começando a conhecer pessoas, conversar com pessoas e que eu poderia desistir do nosso relacionamento, ele me pediu em casamento. E meu sonho era casar.
Sendo que, no começo, quando eu comecei a faculdade, a gente tinha conversado de que eu ia primeiro terminar a faculdade pra depois a gente casar. Porque ele já era mais velho que eu, entendeu? Ele já tinha a casa dele, ele já tinha a profissão dele, eu ainda morava com os meus pais. Só que ele falando que não, que ele já tava velho, que ele queria alguém pra morar com ele, que não sei o que a gente já tava anos juntos, que tava na hora. Só depois que eu comecei a faculdade que a gente começou a brigar que ele tomou essa decisão. Beleza, aceitei, fiquei feliz, era meu sonho casar, né? Apesar de eu querer esperar um pouco. Era meu sonho, começamos a preparar. Eu só pedi pra esperar o final do semestre, que aí eu não ia ter que ficar me preocupando com prova, pra gente poder casar. Ele falou que tudo bem, que tava tudo certo. Chegou o final do semestre, a gente já tinha organizado tudo, né? E aí a gente se casou. Só que ele falou pra mim que eu tava de férias e nós iríamos passar a lua de mel em outro estado. Ah, a gente vai viajar, que eu não sei o que, então eu tava feliz da vida. Só que o problema é que ele comprou a passagem pro dia seguinte do nosso casamento. Porque ele queria que a gente viajasse o dia seguinte do casamento, porque ele queria que a gente passasse o primeiro dia de lua de mel em casa. E eu não entendi o porquê disso. Porque normalmente, se a gente vai para outro estado, a gente passa o primeiro dia depois da festa, teve a festa, tudo de bom, na viagem, indo pra lua de mel e tal, não sei o que é o normal. Mas ele insistiu, dizendo que não, que ele queria passar a primeira noite, só a primeira noite, só a primeira noite, só a primeira noite. E como sempre, eu cedi. Então a gente saiu da festa, né? Eu não bebia, ele bebeu, mas assim, muito pouco. A gente queria mais curtir. Então a gente não era muito assim de beber, sabe? De ficar encaixaçado. Beleza. A gente foi pra casa. Ele foi da casa dele, no caso, né? Que seria a minha casa. Minhas coisas já estavam todas lá. Eu fiz mudança antes do casamento. Minhas coisas já estavam todas lá. Ele falou, eu vou te levar no nosso primeiro dia na nossa casa, não sei o quê. Dirigindo o carro. Eu estranhei que quando ele estacionou o carro, a luz da casa dele estava acesa. Eu falei, ué, você deixou a luz acesa? Pô, isso não é bom, que não sei o quê. Só que assim, eu já frequentava a casa dele. Eu sabia que ele não tinha um costume. E a gente pagava água e luz, então, onde a gente morava. Ele sempre economizou. Ele falou assim, não deixei. Eu tava nitidamente vendo a luz acesa. Eu não entendi. Ele saiu do carro, abriu a porta pra mim, que não sei o que, me pegou no colo e entrou em casa. Quando ele entrou em casa, ele não usou a chave pra entrar. A porta também já estava aberta. Só que quando eu vi que ele deixou a porta aberta, eu já fiquei um pouco nervosa. E eu no colo dele falando, amor, você deixou a porta da casa aberta, como assim? Se alguém entrasse. E aí eu já comecei a olhar pros lados. E quando eu comecei a olhar pros lados, eu vi que a sala, tipo, a gente entrava, já era a sala dele. Tava tudo escuro, cheias de pétalas de rosas e velas. Só que as velas pareciam ter sido recém-acendida. Aí eu fiquei, ué, acendida no cara? A luz estava um vermelho, meio diferente, por causa das velas, também tinha umas coisinhas assim. E eu comecei a olhar em volta. Quando eu olhei pro sofá, tinha uma mulher seminua no nosso sofá. Eu tomei um susto. Ele me desceu do colo dele e falou, surpresa, essa vai ser a nossa lua de mel. Eu já olhei pra cara dele e perguntei o que estava acontecendo ali. E aí ele falou, esse é o nosso presente. A nossa lua de mel vai ser a 3. Ele simplesmente contratou uma para nossa lua de mel. Eu comecei a ficar nervosa. Falei, o que tá acontecendo assim, aqui? Como assim? Isso é uma coisa muito importante. Como você não fala comigo sobre isso? Você sabe que eu tenho ciúme, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. E eu não entendi o porquê que ele achou que eu ia aceitar. E aí ele se fez ofendido, falou, como assim? É o presente que eu quero, é o meu casamento também, você não vai fazer um querer meu? Eu fiz tudo o que você quis no casamento, foi tudo do seu jeito, agora esse daqui é a única coisa que eu quero e você não pode? Eu quero que a gente inicie o nosso casamento com uma 3. Então, acho que não custa nada, eu nunca te traí, nunca fiquei com outra mulher, já tem muito tempo, quero começar nosso casamento com o pé direito. Eu falei que não ia aceitar. Ele começou aquela briga, a menina tava calada, toda sem graça, eu não ouvi a voz dela, ela ficou toda sem graça, assim, porque eu acho que ela não sabia, né? E aí eu entendi por que a luz estava acesa, por que a porta estava aberta, né? Porque que tinha as luzes, as velas que tinham acabado de ser acendidas. Aí eu entendi, eu comecei a falar que eu não ia aceitar, e ele querendo que eu cedesse, como eu sempre cedi pra tudo. Eu não aceitei, falei que não, bati o pé, e ele falou pra mim que se eu não fosse aceitar, então eu poderia ir embora. Gente, eu saí da casa dele vestida de noiva, e fui a pé pra casa dos meus pais, que não eram tão longe, chorando o caminho todo. Bati na porta dos meus pais, eles não entenderam nada. E eu só falei. Ele levou uma outra pessoa pra gente ter a nossa lua de mel, a nossa primeira vez, a 3. E se ele foi capaz de fazer isso na nossa lua de mel, na nossa noite de núpcia, o que ele poderia fazer no resto da vida? Eu já sabia que ele era um homem bruto, que ele era um homem dos mais antigos, mas me obrigar a isso, sabendo que eu não ia querer. E tipo assim, isso nunca teve no nosso relacionamento, a gente nunca nem conversou sobre isso. Foi simplesmente, ele decidiu e pronto, e acabou. Não aceitei. Me separei, né, obviamente. Depois ele tentou pedir desculpa, dizendo que ele que ele errou, que ele repensou, mas eu não aceitei, porque eu realmente fiquei com muito medo do que ele poderia fazer comigo, ou que ele poderia querer me obrigar a aceitar
durante o casamento. Eu nunca mais quis saber dele, ele ficou correndo atrás de mim por um bom tempo, até que meu pai teve que ter uma conversa com ele pra ele poder me deixar em paz. Menina, outro dia foi um bafafá onde eu moro, que eu tô até agora, assim, chocada. Uma mulher chegou lá na porta da casa da minha vizinha, gritando horrores. A fofoca não é comigo, mas como eu sou uma boa fofoqueira, eu fui lá pra poder escutar, né, a gente. Até porque, assim, né, os vizinhos começam a gritar do nada, eu queria saber. Eu tinha uma vizinha que ela tinha um marido que todo mundo sabia que ele metia chifre nela. Gente, menos ela. Todo mundo sabia que ele metia chifre na cabeça dela. Só que ela tava casada com ele já tinha muito tempo. Tipo assim, eles estavam juntos há muito tempo e ela se recusava a acreditar nisso. E olha, que a minha mãe foi uma das pessoas que chegou pra ela e falou: irmã, né, minha mãe era amiga dela. Eu acho que seu marido tem outra, né? Porque tá rolando aí uns boatos, viram ele no mercado com uma mulher, que não sei o quê. E ela sempre falava: não, é amiga do trabalho, não, ele não me trai, não. Não, ele jamais faria isso. Eu coloco a minha mão no fogo por ele, porque quando eu casei com aquele homem, Deus me disse que era ele. Porque ela era da igreja e ele também era da igreja. Só que ele usava muito disso com ela. De tipo assim, que era família, o demônio ia acabar com a família dele, que ele nunca trairia, que não sei o que. E eu tenho certeza que, né, quando ela descobrir, que no caso for o caso, ele vai falar que é o demônio. E aí um belo dia eu estava em casa, era um sábado de tardezinha, e eu comecei a escutar uma gritaria, uma confusão. Você vai ficar assim, porque eu não quero mais essas crianças, que não sei o que. Ele tá achando o quê? Que vai deixar essas crianças na minha mão e vai viver a vida. Eu não sabia que ele tinha esposa, por isso que eu aceitava. E aí, amor, saiu correndo todo mundo pra fora pra poder ver o que tava acontecendo. Quando eu cheguei lá fora, lá na casa da minha vizinha, tinha uma mulher que ela simplesmente parou o carro na porta da minha vizinha, pegou um lençol cheio de roupa, jogou no meio da porta da casa da minha vizinha, tirou 3 crianças do carro, irmã, 3 crianças do carro, jogou lá na porta e falou que não ia mais ficar com aquelas crianças, porque se ele achava que ela ia criar as crianças e ele tendo esposa, ele tava muito enganado, que não sei o que lá. E a mulher não entendendo nada, perguntando: acho que você se enganou de casa, como assim, o que tá acontecendo? Todo mundo em volta olhando, e ela falou: o seu marido não é fulano de tal? Ela: é, meu marido. Então, seu marido tem 3 filhas, tá bom? Era 3 crianças, com uma mulher que faleceu, tá bom? Eu era amante dele, no caso, e não sabia que ele tinha esposa, que no caso era você. Ó a confusão, no caso era você. Então, quando essa mulher faleceu, ele ficou com as 3 crianças. E botou as 3 crianças dentro da minha casa, falando que eu ia ser a esposa dele desde que eu criasse as crianças. Só que eu tava estranhando que ele tava sumindo muito de casa, que ele dormia muito no trabalho, que ele viajava muito com o chefe dele, inventava tudo quanto é desculpinha. Então eu desconfiei e coloquei um GPS no carro dele e descobri que ele vinha aqui, vi ele com você e, né, acabei descobrindo que ele era casado com você. Ou seja, como esse cara mantinha essa vida tripla, quadripla, eu não sei. Mas o cara era casado com a minha vizinha há anos. Eles começaram a namorar desde os 16 anos. Ela, pelo menos, era a primeira mulher dele, né? Ele arrumou uma amante, fez 3 filhos com essa amante. Só que essa amante sabia que ele era casado. A que teve os 3 filhos, por isso que provavelmente era mais fácil. Só que, além dessa amante dos 3 filhos, ele arrumou mais uma outra amante que não sabia que ele era casado com a primeira esposa, só com a segunda esposa. Entendeu a matemática do negócio? Pois é. E aí, essa primeira veio a falecer. Ele era o pai das 3 crianças. Gente, escadinha, tá? Um tinha 2, tinha 3. E ele pegou essas crianças, não podia levar pra casa da esposa, levou pra casa da amante que sabia da primeira amante, da primeira esposa, que acreditava que aquela era a primeira esposa. Mas, na verdade, a primeira esposa era a minha vizinha. O cara tinha 3 mulheres. Ele fez essa confusão, ele conseguiu fazer isso. E aí, ela tava criando as crianças, né, junto com ele, achando que tava criando junto com ele, mas na verdade o cara tinha uma esposa. E a amante, que no caso achou que ia virar esposa depois que a primeira esposa foi já arrasta, descobriu. E foi atrás da mulher que era a minha esposa, que no caso era a minha vizinha. A minha vizinha começou a chorar, falando que não, que era impossível. A mulher pegou as crianças e falou: olha pras crianças, é a cara dele, ele não tem amor pra essas crianças, eu fico com pena, mas eu não posso, não vou parar minha vida. Achei que eu tava construindo uma família, mas eu não tava. Bem que a minha mãe falou que Deus ia me castigar por estar pegando macho dos outros, mas como ela faleceu, eu achei que agora era a minha vez, mas você ainda é a primeira esposa. Não vou criar, que não sei o que, sinto muito, peguei amor pelas crianças, mas não vou parar minha vida, então tá aqui seus filhos. Aí na hora, o marido chegou.
Ela começou a perguntar: José, o que é isso? O que tá acontecendo? Que essa mulher tá falando que essas crianças são suas? Como assim você tem um amante? Como assim você tinha uma outra mulher? Essa mulher foi de arraste e deixou 3 filhos. O que tá acontecendo? Que não sei o que. O homem ficou assim, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Começou a gaguejar. A amante dele começou em cima dele, deu um pé nele, que ele apoiou mais que tamborim no samba. E aí a mulher entrou no carro e foi embora e deixou as crianças com as trouxas e tudo. Eu só escutei ele falando: amor, isso foi o demônio interferindo na minha vida. Eu acabei me envolvendo. Vamos entrar, eu vou te contar tudo. Não sei o que. Eles entraram. Ele engabelou ela, não sei como. Eu sei que ela tá criando as 3 crianças, que era o filho da mulher lá que foi de arrasta. Provavelmente ele continua com a amante, que a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher, se ela largou ou não. Mas a minha vizinha tá criando os 3 filhos pequenos como se fosse dela. Ela aceitou o chifre, perdoou, ainda vai na igreja orar e pedir perdão. Levei um chifre e ainda tive que pagar R$ 500. Todo mundo aqui tá ciente que só o chifre não tem graça, né? Então a gente quer o chifre e a humilhação. Ainda mais quando vem de cocotinha, que com certeza não sabe nem lavar a cirola. Aquelas cocotinhas que deixam a cirola pendurada no box, que a mãe tem que vir catar. Então, essas cocotinhas. Eu era casada há 8 anos e o meu marido até então, que me amava loucamente, foi demitido. Gente, ele me amava loucamente mesmo, tá? Porque ele fez uma questão de casar comigo que eu nunca vi. Eu nem queria casar tanto assim com ele. Foi demitido e começou a trabalhar novamente numa empresa por indicação. E aí, gente, ele mudou da água pro vinho. 3 meses, família, 3 meses na nova empresa dele e ele começou a mudar da água pro vinho, começou a me dar perdido, começou a inventar briga tarde da noite pra poder sair de casa enfurecida, porque eu não tinha um marido, né? Eu tinha um siri preso numa latinha. Eis que um belo fatídico dia eu vi que o telefone do querido tocou e ele correu para o banheiro para poder atender, seja lá quem estava ligando pro cellphone dele tarde da noite. E eu não consegui entender, eu só consegui ele falando: tá bom, eu já vou, e não sei o quê. E logo em seguida ele inventou 3 motivos diferentes pra brigar comigo e sair pelas portas dando uma de siri preso na latinha, né? Fazer o quê? E aí eu suspeitei: agora tudo explica muita coisa. Estou sendo corna. Comecei a investigar e não achei nada. Só que aí começou a aparecer um rosto diferenciado no meu perfil. E eu falei: deve ser ela. Chamei pra conversar. Eu mandei mensagem toda cheia da razão, falando: olha, eu sou esposa de fulano, tô vendo que eu não te conheço, vocês têm amigos em comum, acho que vocês trabalham juntos. Você tá querendo me contar alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá saindo com ele? Foi assim, toda cheia da moral, já jogando assim os verdes mesmo pra poder ver o que tá acontecendo. Gente, a menina simplesmente me mandou um kkk rindo debochadamente da minha cara e falou assim: eu não, mas eu sei quem. Eu e a empresa toda, só que não tem ninguém além de mim disposto a te contar. Eu, jovem, inocente, achando que ela ia falar pra mim que ela estava ali porque de mulher pra mulher Marisa e veio me contar meu chifre. De mulher pra mulher, amor, piquezinho, né? Piquezinho. E aí ela começou a falar que estava disposta a me contar, só que tudo nessa vida tem um preço e o meu chifre não seria diferente. E eu falei: tá, querida, boa samaritana, mas aí como é que eu vou saber que eu vou te mandar um dinheiro e você não vai me enganar? Abusadamente ela me vira e fala: você vai ter que arriscar, os cornos é seu. Mas aí eu também não sou burra, né? Falei: tranquilo, pô, vou te mandar. Se você não me mandar, eu sei onde você trabalha. Ela ficou meio assim, xoxadinha, me mandou o piquezinho dela, fiz o pix. E aí, galera, ela me mandou tanto foto, tanto print, tanta conversa que parece que ela era best, porém não tão best, da amante do querido. A indicação tinha sido da filha do amigo dele. Sabe quem era amante? A filha do amigo dele, que era bem mais nova e que o amigo com certeza ficaria horrorizado quando ele descobrisse. E né? Agradeci, peguei os prints. Vocês acharam que eu ia me dar mal nessa? Mandei mensagem, mandei os prints, mandei mensagem: suas coisas vai estar na porta, a casa é minha, mete-lhe teu péricles. Porém, entretanto, todavia, eu quero R$1.000 pra eu não mandar isso aqui tudinho pro pai dela, porque ela tinha 18 aninhos. Ele ficou tão assustado, com tanto medo, que ele me mandou R$1.500 pra eu não contar nada. Depois que o Pix chegou, que ele pegou as coisas dele, eu mandei. Me separei porque fui corna e ele apoiou. Meu marido não queria mais furenfar em casa. E o motivo? Ele tinha uma amante. Quem me dera. 10 aninhos aí, galera. 10 aninhos aí de casada. E eu sempre fui uma mulher o quê? Meio creusa. Meio fogosa, sabe? Aquela mulher que gostava. E o meu marido, quando a gente fez mais ou menos uns 5 anos de casada, ele começou meio que a dar pra trás, sabe? Literalmente. Aí eu já não sei. Mas lá em casa tava faltando aquele negocinho, sabe? Sempre quando eu queria, ele não queria. Procurava o macho, não queria. E eu comecei a estranhar. Falei: esse macho tem uma amante.
Vou começar a investigar. Gente, eu banquei a CSI durante 1 ano e eu não achei uma fêmea pra poder falar assim, ok, eu sou corno, por isso que ele não quer ganhar comigo. Só que aí, tranquilo. Tem uma amiga lá no meu trabalho que ela é tão assim, cheia de fortes quanto eu, né? E aí ela me falou que ela tinha o contrato de um boyzinhos, que você pagava um valor até que aceitável, né? E aí você com ele, e ele era totalmente discreto, não tinha nenhum tipo de risco, então tipo assim, ia dar bom, sabe? Aí eu fiquei, será? Ela, ai amiga, já que ele não quer, já que ele tá te desprezando, se você não quer separar, então querida, resolva o teu problema. Me passa o contato desse macho. Ela me passou, mandei mensagem, marquei o dia fatídico, falei, é hoje que eu vou afogar o ganso. Inventei uma desculpa pro corno que habitastes lá em casa, que se desse conta do recado não eras cornos, não é mesmo? Só que como eu tava indo fazer coisa errada, já que eu ia fazer por mensagem, eu, assim, fechei umas coisas que eu queria diferenciadas, sabe? Fantasias e todas essas coisas. Falei que dormi na casa de mamãe, ele não ligou muito, porque ele tava cagando e andando pra moar. Me arrumei todinha, toda cheirosa, toda prosa e fui. Quando eu cheguei lá, vocês não têm noção quem que eu encontro. Na verdade, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito umas especificações na mensagem, já que era pra fazer M, eu queria fazer direito, eu queria fazer o que eu sempre quis fazer. Eu fiz o quê? Pedi 2. 2 machos quentes. Detalhe, um vestido de gato, todo no couro, tal, e um de tigre, também todo no couro. E, gente, cheguei lá no local, eu que ia fornecer, né, o capital, então eu marquei, quando eu cheguei eles já estavam lá no quarto, no aguarde da princesa aqui, que eu ia ser a princesa deles da noite. Quando eu cheguei lá, tava os 2 machos fantasiados e tal, e eu fiquei, gente, ok, tá. Só que quando eu cheguei, que eu abri a porta, tava tudo escuro, eles estavam, sabe, lá, me esperando, assim, um em pé aqui, um em pé ali e tal, que eu acendi a luz pra dar uma bisoiada melhor. Gente, o primeiro arrancou a máscara. Quem que era? Meu marido. O segundo arrancou a máscara. Quem que era? Meu sogro. Eu já não sabia quem tava mais errado ali. Se era eu, se era meu marido, se era meu sogro. Também tinha esposa, que no caso era minha sogra. Meu marido, que trabalhava com o pai dele numa empresa durante o dia, às vezes, assim, pelo menos umas 4 vezes na semana, 3 vezes mais ou menos, às vezes 4 quando, né, o fluxo tava maior, eles faziam bicos. Aí, como ele dizia pra mim que fazia bico junto com o pai dele, né, gente? Né? Tipo, tudo bem, amor, vai lá, love, trabalhar pra trazer dinheiro pra mim. Agora eu entendi como é que o nosso capital aumentou assim de repente. Eu não sei como surgiu isso, mas o meu sogro e o meu marido estavam, né? Gente, eles ficaram olhando pra mim chocados, da mesma forma que eu fico olhando pra eles chocados. Sabe o que eu fiz? Meti o pé, perna pra quem tem, meu filho. Saí correndo, aí você imagina a cena. Eu descendo as escadas, saindo correndo, um tigre e um gato, todos vestidos no couro, tudo saindo correndo atrás de mim. Saí correndo, correndinho. Entrei no primeiro táxi que eu vi, parecia cena de filme. Fui pra casa da minha sogra. Aí chegou os bonitos, fantasiado, um de gato, um de tigre. Virou um caos. Eu contei pra minha sogra quase infartando. Meu marido falando que eu era uma safada, eu falando que ele era uma safada, porque se eu errei, ele errou também. E eu falei que ele ia ser corno porque ele não tava dando conta em casa. Agora também tá explicado porque tava cansado, né? Tava exausto. Taquei tudo que eu vi na minha frente, na face daquele macho. Ele também tacava de volta, porque eu tava tão errada quanto ele. No fim, me separei, né? Hoje em dia, eu tô com uma pessoa que pelo menos dá conta do recado, até onde eu saiba, eu não trabalhei pelas noitadas da vida. Minha sogra também se separa do meu sogro, tá bom, gente? Terminei um relacionamento porque eu achei que eu estava sendo corna. Só que o que eu descobri depois que eu terminei fez com que eu ficasse feliz se fosse somente um chifre. Eu ia falar assim, poxa, só um chifre. Não, foi uma humilhação assim, do tamanho do mundo. Eu estava com o Candango 6 anos. 6 anos de uma life. Era um relacionamento sério, ele conhecia a minha família, eu conhecia toda a minha família. E ele era, tipo assim, um anjo querubim perante a família dele. Nossa, meu filho é o melhor do mundo. Pipipi, popopó. Aquela mãe, sabe? Que mima e aí cria um hétero top e nem se liga. Então, era esse tipo de sogra, graças a Deus. Nós estávamos 6 anos juntos. E aí a gente começou a brigar muito. E eu tava dando uma desconfiada que eu tava sendo o quê, ó? A boizona da cidade, sem saber o que estava acontecendo. Só que o macho negava fielmente. Olha, eu ofendidíssimo, ficava ofendido. Dizer que não. E eu nunca peguei nada. Só que eu também era uma árvore de brócolis. Não era muito de ficar procurando. E quando eu procurei, não achei. Então já falei, nóia da minha cabeça. Só que aí a gente começou a brigar muito. Eu falei, cara, não tá dando mais, é melhor a gente terminar e tal. Já tava desconfiada do chifre, a gente não parava de brigar. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo. Enfim, terminei. E aí veio aquele velho ditado. O corno, ele é sempre o último a saber. E nesse caso, Deus é com corno. Lembra que eu falei pra você? Deus é com corno, Deus abençoou. Mas aí Deus resolveu fazer o quê? Não, eu vou ser com corno, mas também só depois que terminar. Porque pareceu uma coisa assim, de Deus. Mas acho que Deus olhou e falou assim, filha,
chegou o teu momento. Agora que você terminou, vim aqui te contar um negocinho. Então, e não foi somente Deus. Gente, veio um atrás do outro. E o pior foi o que eu descobri, porque Deus é com os cornos. Partiu da humilhação. Meu irmão, ele acha assim que eu sou mãe dele e da namorada dele. Certo que eu que terminei de criar ele, mas tipo assim, não vai entendendo aí pra você ver. Eu tenho 43 anos e meu irmão tem 21. Foi a rapinha da rapinha do tacho. E aí eu que terminei de criar ele. Nunca tive filho, nunca casei, a minha companhia sempre foi ele. Acontece que desde lá dos seus 14 anos, que esse menino já vem dando trabalho com namorada. Sempre foi muito namorador. Termina hoje, amanhã tá com a nova namorada. Trabalhador? Trabalhador, mas mulherengo que só. Quando ele tava com 14 anos, ele começou a namorar uma menina que a mãe dela era do job. E até aí tudo bem, cada um faz o que bem entender com a vida. Acontece que essa mulher vivia na porta da minha casa querendo casar o meu irmão com a filha dela. Detalhe, meu irmão tinha 14 anos e a filha dela também. Alegando assim que não queria o mesmo futuro para a filha dela, então queria casar logo ela, para ela ter a família dela. Olha só para você ver que loucura. E era sempre assim, ou as namoradas era doidinha demais, ou então a família, e ele sempre estava envolvido em alguma coisa. Era namorada que estava achando que estava grávida, era namorada que era casada e ele não sabia, e daí por diante. Quando ele começou a namorar essa menina, que ele tá agora, que é a namorada dele, eu levantei a mão pro céu e agradeci a Deus. Falei, agora ele sossega. Porque a menina é uma menina de igreja. Ele que sempre foi de farra, foi dando uma diminuída, porque ela não gosta, então ela foi dando uma puxada. Eu vi ela dando conselho pra ele sobre ter mais responsabilidade, sobre trabalhar e juntar uma graninha pro futuro. Então, assim, como a gente diz aqui, eu paguei pau pra menina. Falei assim, essa é a cunhada que eu pedi pra Deus. Acontece que a menina também vem de uma história difícil na família dela. A mãe dela casou com o padrasto, ela tinha 6 anos. E aí logo a mãe dela teve mais filhos do padrasto, então só ela que é filha do primeiro casamento. Sempre teve a diferença na criação. Quem cuidava das irmãs era ela, quem cuidava de casa era ela, o padrasto batia nela. E meu irmão fala assim que a mãe dela é até de boa. Tipo assim, se fosse só elas, estaria tudo ok. Mas que o problema é o padrasto. Que o padrasto inventava qualquer coisa, ficava enfucando a cabeça da mãe dela, e aí a mãe dela ia na onda e as duas brigavam, mesmo a menina não tendo feito nada. Eu sempre tive muita dó. Mas é aquilo, infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo. Ok. Teve um dia que ele chegou aqui em casa com ela chorando e ele super revoltado. Diz que a mãe dela tinha agredido ela por conta do padrasto, tinha expulsado ela de casa. E meu irmão me pediu para ela ficar aqui um tempo até entender o que ela ia fazer da vida, ver onde que ela ia ficar, o que ela ia fazer. Eu cheguei e falei assim, escuta aqui, você tá casando com ela, você tá assumindo a responsabilidade de marido, ou você tá me pedindo ajuda como se ela fosse uma amiga para ela ficar aqui um tempo até resolver a vida dela. Ele disse, não, a gente não tá casando não, a gente é muito novo, ela tá aqui só até resolver a vida dela, papapá. Eu falei assim, não, eu quero saber porque a gente já coloca os pingos nos is pra eu saber o que eu devo cobrar, o que eu devo, né, meio que ajudar vocês dois. Tá bom, ficou dito assim. Acontece que o tempo foi passando, a menina nunca saiu daqui. Tipo, no começo, eles nem dormiam junto, que era porque eu acho que meu irmão, ele não queria dar na cara que, eles estão morando junto, entendeu? Durou semanas isso. E aí já juntaram as cobertas, já passaram a dormir junto e tudo mais. Até que inteirou um ano. Com um ano que ela tava aqui, eu falei assim pra ele, olha, você tem que assumir as suas responsabilidades. Ela já tá aqui há um ano. Não tem esse negócio de, ela tá aqui só até se resolver. Não, você está casado. E quem casa, que casa, né? Você tem que resolver a sua vida. Se você aluga uma casinha ou se você junta um dinheiro, sei lá, para poder dar uma entrada numa casa financiada para vocês dois. Acontece que o problema, além disso, é que é o seguinte. Quando era só nós dois aqui, o meu irmão quase não parava. Então, praticamente, era só eu para comer, era só eu para gastar energia. A partir do momento que
ela veio morar aqui, ele passou a ficar também. Então, somos 3 gastando energia, somos 3 alimentando. E o meu irmão, para não dizer que ele não ajuda com nada, ele paga a energia e somente. Ele não compra uma balinha para dentro de casa. Para você ter uma noção, absorvente, desodorante, creme de cabelo para ela chega em mim e pede como se eu fosse mãe. Fico com dó da menina, faço o quê? Vou lá e compro. E aí, várias vezes, eu chego no meu irmão e eu falo, cara, você é marido dela, você tem que dar as coisas para ela. Esse tipo de coisa, né, pessoal, ela não tá trabalhando, ela ajuda na casa, porque uma coisa eu não posso negar, ela ajuda pra caramba na casa, nas obrigações da casa, eu trabalho fora, ele trabalha fora, ela não, então eu chego, a casa tá arrumada, então a obrigação dele é bancar as coisinhas dela. Só que ele fala assim que ele tá devendo demais, que ele vai organizar a vida e vai assumir isso aí, vai começar a comprar as coisinhas, alugar uma casa pra eles, só que isso nunca muda. Entra mês, sai mês, e ele vem com a mesma conversa, e eu que tenho que abrir mão das minhas coisas para poder sustentar os dois, e eu já não sei o que eu faço mais com essa situação. Porque, por um lado, eu vejo que a menina não tem culpa, mas, pelo outro, cara, é como eu falei, quem casa, quer casa. Ele tem que assumir as responsabilidades dele. E eu fico aqui, sem saber como que eu chego e falo de uma forma que vai resolver a situação. Então, se alguém tiver uma sugestão aí que realmente vai ajudar, eu tô aberta a escutar, viu? O dia que eu inventei de fazer uma ceia aqui em casa, daquelas mesmo, digna de filme de televisão, não apareceu ninguém. A ceia de Natal sempre era feita na casa dos meus pais e a família toda. Só que desde que meu pai faleceu, a minha mãe nunca mais tinha conseguido fazer. Então sempre ficava aquele clima pesado, ninguém queria comemorar por conta disso. Só que eu disse, gente, chega. O meu pai, ele era uma pessoa alegre, ele não ia gostar de ver a gente assim. Meu pai sempre amou comemorar as festas de finais de ano, Natal, Ano Novo. Então eu não acho certo, né, ficar desse jeito. E aí eu decidi fazer na minha casa. Nunca tinha tido essa experiência de decorar a casa para Natal, de fazer ceia, mas eu resolvi. Falei, eu vejo receita na internet, vejo vídeo na internet, vai dar certo. Um mês antes, eu mandei no grupo da família. Gente, a ceia de Natal vai ser aqui em casa esse ano. Só traz a bebida porque a comida vai ser tudo por minha conta, né? Eu vou fazer tudo. Mandei no grupo da família. Uma semana antes, mandei no privado 1 por 1. Não esquece, a ceia vai ser aqui em casa. Só traz a bebida, o resto já tá tudo ok. Uma semana antes, eu já tava no mercado fazendo as compras. Panetone, uva passas, frango para rechear, coisas para fazer lasanha para um, porque é o prato predileto de um, coisas para fazer fricassê para outro, porque é o prato predileto de outro, e assim por diante. Eu fiz muita coisa de sal, muita coisa de doce, também de sobremesa. Fiz uma mesa que vocês não estão entendendo. No dia 20, comecei a faxinar a minha casa. Passei 2 dias faxinando a minha casa, porque eu queria tudo muito limpinho. Porque eu já gosto de fazer faxina de final de ano, né? Ainda mais fazendo a ceia aqui em casa, não ficou uma pedra que eu não tirasse do lugar. Comprei forro novo para as mesas, porque eu queria tudo no Natal. Comprei enfeite para minha casa, luzes, montei árvore de Natal. Gente, um monte de coisa que eu nunca tinha feito. Quando foi no dia 23, eu comecei a preparar algumas coisas, porque era muita coisa para deixar em cima da hora. Temperar o frango, deixar no ponto de assar, coisas que dava ali para poder fazer antes, entendeu? No dia 24, era por volta de 2 horas da tarde, eu já comecei a fazer as coisas. Já comecei a cozinhar, já comecei a assar. As sobremesas eu tinha feito um dia anterior. Eu sei que eu fui pra cozinha, era 2 horas da tarde, 7 horas da noite, eu tinha terminado de cozinhar tudo. Porque eu tinha combinado pro pessoal começar a chegar ali por volta de 8 horas da noite pra dar tempo, né? E também porque é uma hora assim mais legal. E aí quando eu terminei, fui tomar um banho. Tinha comprado uma roupa nova também pra receber os meus convidados, né? Porque, tipo, enfim, tomei um banho, arrumei o cabelo mais ou menos, fiz uma maquiagem correndo.
e comecei a beber uma cerveja esperando meus convidados. Deu 9 horas nada, deu 10 horas, não tinha chegado ninguém, e aí eu liguei pra minha mãe. Só que no que eu liguei pra minha mãe, ela não atendeu. Liguei pro meu irmão mais velho, ele não atendeu, e aí eu esperei mais uns minutos. No que eu esperei, ninguém ligou de volta, ninguém atendeu. Eu peguei e mandei mensagem no grupo, falei assim, gente, vocês vão vir não, já tá tarde. Que hora que vocês acham que é a ceia? Uma pessoa no grupo, um tio meu, respondeu, e sabe como que foi a resposta dele? Um emoji, os olhos assim, tipo assim, nossa, entendeu, né? Vocês entenderam. Bom, quando faltava assim uns 20 minutinhos pra meia-noite, eu já com aquela adrenalina, meu coração acelerado, uma ruindade, que eu olhava assim pra casa, minha casa tava tão bonita, tão arrumadinha, tanta comida em cima da mesa, e eu pensando assim, a minha família não vai fazer isso. Minha família não vai me deixar na mão assim. E aí, faltava alguns minutinhos pra meia-noite, eu liguei pro meu irmão do meio. No que meu irmão me atendeu, tava um barulho de festa no fundo, muita gente conversando, escutei até a voz da minha mãe. Falei, ué, vocês não vão vir, não? Ele falou assim, então, é porque de última hora o vô e a avó chegou aqui de surpresa. Então, porque assim, eu moro do outro lado da cidade e eles são bem idosos. Então, segundo o meu irmão, a minha mãe achou melhor se reunir lá para não precisar atravessar a cidade com eles. Aí ele falou assim, tá todo mundo aqui, vem pra cá, qualquer coisa você junta as coisas e vem pra cá. Porque ele achou o quê? Que fosse, que eu tivesse feito 3 travessinhas só de comida. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, não dá não, já tá em cima da hora, e atravessar do outro lado da cidade também, mas tá de boa. Feliz Natal, tá? E aí, pra ele, eu acho que tava tudo bem também. Peguei um prato, montei o meu prato, sentei, fui comer, comecei a chorar. Eu não queria chorar, eu fiquei segurando, sabe? Mas eu ia comendo e as lágrimas iam descendo. Porque, poxa, você se sente um nada, né? O que eu sou pra minha família? Nada. Eu preparei tudo com tanto carinho, eu gastei tanto, foi tanto esforço pra nada, pra ninguém reconhecer. Tirei uma foto, eu ia postar, mas eu resolvi não postar, porque eu achei assim que ia ser pior, né? Era como se eu estivesse me humilhando pra eles. Não consegui comer tudo, porque aquilo parece que engasgava aqui. Tentei enfiar tudo na geladeira. Tomei um remédio pra dormir, porque eu queria simplesmente que aquela noite acabasse logo. Deitei e dormi. Quando foi no dia seguinte, saí separando a comida todos nos potinhos e saí repartindo pra vizinhança aqui, porque senão ia perder, né? Era muita coisa. E aí minha mãe me ligou, disse que ia fazer um almoço lá pro vô e pra avó e era pra eu ir pra lá. Não lembro bem, eu sei que eu inventei um monte de desculpa. Falei que não ia dar pra ir porque eu já tinha compromisso, porque, cara, todo mundo tava fingindo que tava tudo bem, que, tipo, não tinha acontecido nada. E aí, eu ia chegar lá, como se nada tivesse acontecido, e ia comemorar ainda no dia 25 junto com eles. Não, se eles me deixaram sozinho, né, naquela véspera que eu tinha preparado tudo com tanto carinho, o que eu ia fazer lá no dia seguinte? E aí, eu não fui, sabe? Ninguém nunca parou pra perguntar, e aí, como que foi e tal, quem que foi? Ninguém nunca parou pra perguntar, eu também nunca toquei no assunto com ninguém. Só que eu vou ser sincero que até hoje, quando é o Natal, dá aquele frio na barriga, quando alguém me convida pra qualquer coisa, me dá um sentimento esquisito. E outra coisa, fazer aqui em casa, até hoje, eu sou meio travada, sabe? Eu tenho até vontade de fazer pra família do meu marido hoje em dia ama comemorar Natal, mas eu tenho aquele medo guardado dentro de mim de fazer tudo, sabe? De me colocar à disposição de fazer tudo com tanto carinho de novo e acontecer aquilo, porque realmente, gente, só quem passou alguma coisa do tipo sabe o quanto é frustrante e o quanto a gente se sente um nada para as pessoas que a gente tanto ama. Eu passei tanto tempo rodeado por pessoas que só me faziam mal, que quando eu me afastei, eu me tornei uma pessoa que eu nem conhecia. Na verdade, eu acho que eu não me tornei, eu aflorei, né? Eu conheci uma eu que eu não sabia que era. Na minha criação, eu era
a sonsa da família, a desastrada da família, porque a minha mãe sempre me pintou assim pra todo mundo, sabe? Todo mundo me tratava desse jeito. A minha mãe falava para as pessoas assim, que eu era tão sonsa, que, por exemplo, se ela me mandasse no mercado para comprar uma barra de sabão, eu ia voltar com uma barra de doce. E ela ia ter que me mandar 3 vezes até eu acertar que era sabão que ela queria. E isso ela espalhava para todo mundo, sabe? Para vizinhos, para nossa família. E aí, quando tinha uma reunião na família, sabe? Esses almoços, alguma coisa assim que reunia tios, tias, enfim. Eu já ia sabendo que eu ia quebrar um copo, que eu ia cair, que eu ia derrubar um prato de comida, porque eu já ia com esse medo na cabeça, acontecia mesmo. E quando acontecia, todo mundo ria e falava assim: "Ei, Débora, bem que sua mãe fala que isso é quarta-feira, né? Se não tiver um tombo, se não quebrar um copo, não é a Débora." Gente, na escola eu tinha pavor quando a professora me chamava lá na frente para apresentar qualquer coisa, para ler, para fazer qualquer coisa, porque quando ela me chamava, eu já ficava pensando assim: eu vou cair, a minha voz não vai sair, eu vou mijar na roupa, tudo de ruim eu já imaginava que ia acontecer comigo lá na frente. Eu lembro quando a minha menstruação veio a primeira vez. Eu fiquei em pânico, né? O que eu faço? Porque a minha mãe nunca conversou comigo a respeito disso. Não tive coragem de contar pra minha mãe. Eu lembro que eu peguei uma outra calcinha minha, enrolei e coloquei dentro da calcinha para poder ir para a escola. E aí na escola eu contei para uma coleguinha minha, aconteceu isso e tal, e ela foi e contou para a diretora. A diretora me tirou da sala, me levou no banheiro, me deu um absorvente e me mostrou como que usava e falou que eu tinha que contar para minha mãe. Eu lembro, gente, que a minha cara queimava, literalmente a minha cara queimava de tanta vergonha. Porque a minha mãe me rebaixava tanto, me humilhava tanto, que eu não tinha abertura de conversar sobre isso com ela. Entende? Eu não tinha confiança de perguntar, de contar. E assim o tempo passou, sempre desse jeito, até que eu comecei a namorar. E devido à minha carência, logo de cara, assim, com o primeiro namorado, eu fiquei extremamente apaixonada, muito a ponto de ficar dependente emocional dele. E ele, de forma de brincadeira, do jeitinho carinhoso dele, ele meio que me tratava quase que igual a minha mãe. Por exemplo, eu era uma criança muito gordinha. Com 10, 11 anos eu já tinha peito. Eu fiquei muito peituda e meus peitos eram caídos, coisa normal para quem tem um peito natural. E ele sempre fazia um comentário ou outro em relação a isso. E aí eu lembro que teve um dia que ele olhou para meus peitos assim e falou assim que meus peitos pareciam daquelas cadelas recém-paridas. Eu me senti tão humilhada, só que por fora eu ria, porque pra mim era uma coisa comum. A vida inteira eu fui criada daquele jeito, por que eu não ia aceitar aquilo vindo dele, né? E tudo na minha vida acabava puxando pra esse lado. Eu comecei a trabalhar, só que nenhum serviço meu ia pra frente, porque eu não sabia desenvolver com as pessoas, porque eu ficava muito nervosa em ter que ligar, ter que lidar para as pessoas, ou às vezes eu entrava numa empresa que eu já entrava assim: esse serviço eu não dou conta, eu não sou capaz, e isso acabava me travando. Então eu entrava e saía de serviço assim, ó, igual a pessoa que troca de roupa, porque eu não me sentia confiante o suficiente para desenvolver nenhum tipo de trabalho que eu lidava, sabe? E era mais um motivo para as pessoas da minha família me tirar como burra, me tirar como incapaz. Muitas das vezes eu escutava a minha mãe falando para as minhas tias assim, que invejava as minhas primas, porque as minhas primas estudavam, as minhas primas trabalhavam. Eu não quis fazer faculdade, eu não parava em serviço nenhum. E ela não fazia o mínimo de questão de disfarçar. Então eu era uma pessoa frustrada, que eu realmente olhava no espelho e eu não via futuro pra mim. Sem contar na aparência, tá? Porque a minha mãe, a minha família, eles não criticavam só o meu ser, só a minha sonseira. Eles criticavam também a minha aparência. Então era uma questão que eu também era insegura. Isso mudou por causa de uma estranha. Por causa de uma mulher que, tipo, eu nunca tinha visto na vida. Eu tava num posto de saúde e tava esperando pra consultar. Eu lembro até que nesse dia o médico atrasou e tinha muita gente. E aí, esperando, a gente começou a puxar assunto uma com a outra. E foi num dia que eu tava bem cabisbaixa, porque tinha pouco tempo que eu tinha saído do meu último serviço
naquela época. Eu senti no coração de desabafar com essa mulher, das coisas que acontecia, de como eu tinha sido criada. Ela virou para mim e falou assim: você já pensou em mudar? Sair da cidade ou, quem sabe, do estado? Porque às vezes a sua vida não evolui por conta justamente dessas pessoas tóxicas que te faz tão mal. Aí eu falei para ela assim: mas como, né? Eu não trabalho, eu não tenho ninguém em outra cidade, como que eu vou sair? Ela falou assim: pensa, às vezes a gente acha difícil, mas tem um jeitinho. Eu não sei não, mas eu tenho quase certeza que se você conseguir sair de perto dessas pessoas, do jeito que você tá me contando aí, a sua vida ia pra frente. E, cara, pra mim era uma coisa impossível. Como? Como que eu vou, assim, com a cara e a coragem pra outra cidade, ou muito menos pra outro estado? Só que aquilo que aquela mulher me falou aquele dia ficou pregado na minha cabeça. Eu comecei a ver que realmente todo mundo que me rodeava ali me fazia mal. Que a minha mãe fez uma fama minha, que todo mundo que me olhava me enxergava como uma pessoa fraca, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa sonsa. Então, assim, parece que tudo que eu tentasse naquele lugar ia puxar para esse lado. E parece que foi tão Deus nessa parte da história que apareceu para mim uma publicidade no Facebook. Eu fazia parte de vários grupos de venda. E aí apareceu um pessoal de fábrica vendendo calça jeans no atacado. Eu não me recordo se saía 17 ou era 19 reais na época, 10 calças por esse valor. E eu pensei assim, e se? Porque na época eu tinha um pouquinho de dinheiro do último serviço que eu tinha feito. Falei, e se eu comprar para tentar vender? Será que dá certo? Eu sei que eu comprei 20 calças. E eu pensei, tá, mas o que eu vou fazer com essas calças? O que isso vai mudar na minha vida? E nisso eu comprei também aqueles carrinhos de... meio que mascate usa, que puxa, sabe? Mas não é aqueles grandão, não. É como se fosse um carrinho de feira, assim, rasteiro. Comprei um daquele também. Sem nem saber o que eu ia fazer da minha vida com aquilo. Só que nisso, eu comecei a ficar buscando no Facebook grupos de vendas de outras cidades. E não dessa cidade que eu morava, sabe? Fui buscando. Entrei numa cidadezinha que era mais ou menos 200 quilômetros de distância da onde eu morava, que eu, não sei, me toquei, sabe? Comecei a divulgar as minhas calças ali por 50 reais. Talvez foi superfaturado, mas coloca na caneta aí que eu ia ter que ir de ônibus entregar caso eu conseguisse vender. Porque naquela época não tinha essa facilidade de PX, de máquina de cartão ali tão simples, de enviar. As coisas eram meio que difíceis, pelo menos pra mim naquela época. E aí eu comecei a divulgar as minhas calças, comecei a vender. Até então, só por conversa no grupo, né? E aí eu tinha marcado que quem quisesse tal dia eu ia entregar. Eu quero, e eu fui anotando, sabe? Telefone, endereço. Quando eu tinha conseguido vender todas as calças, comprei uma passagem e fui. Torcendo a Deus para que as pessoas que tinham comprado realmente pegassem e pagassem, porque senão eu ainda ia perder o valor da passagem. Vocês não é de ver que eu fui e eu vendi todas as calças. Todas as 20 calças. Eu voltei tão feliz para casa, tão feliz, que eu vi que eu era capaz. Eu digo, eu vou mudar para lá. Não sei como, mas eu vou vender algumas coisas minhas, porque na época eu tinha guarda-roupa, tinha som, tinha algumas coisinhas no meu quarto que dava para vender e dar uma ajuda, e ainda tinha também o dinheiro das calças que eu tinha vendido. E aí comecei a procurar barracãozinho lá antes de fato ir. Encontrei um barracão que era 2 cômodos só, nos fundos da casa de uma senhora, por sinal, chata pra caramba. Mas era perfeito por conta do valor. Falei, vai dar certinho. Vendi as minhas coisas. E aí, quando tava tudo ok, né? Eu já tinha feito pedido de mais 40 calças, já nesse novo endereço que eu tava indo. E aí, eu fui contar pra minha família. Contei pra minha mãe, contei pros meus irmãos, meu pai, fui contando. E a minha família, conforme eu contava, dava gargalhada na minha cara. Você vai passar fome, você vai morrer de fome. Minha mãe mesmo falou, você vai morrer de fome, já você vai voltar. O que você vai fazer em outra cidade? Você não consegue parar em serviço aqui. Falei, mãe, preocupa não, de fome eu não vou morrer não. Nem que seja preciso eu pedir na rua,
eu peço. Peguei as minhas coisinhas, tipo, pouca coisa. Eu peguei poucas roupas, meus documentos e fui. Cheguei assustada, não vou mentir, né? Porque, como eu falei, era cravado em mim que eu não era capaz de nada, que eu não conseguia nada, né? Que eu não sabia fazer nada. Mas eu fui. Eu passei quase um mês comendo o mínimo do mínimo. Era uma bolachinha na rua, era um pãozinho na padaria, uma coisa assim. Até eu conseguir levar, porque o barracãozinho não tinha geladeira, eu não tinha fogão. Levei o meu carrinho, as minhas calças chegaram e eu andava de porta a porta a pé naquela cidade. Gente, vendi todas as minhas calças. Em 2 meses, eu saía era cerca de 5 meses que eu tava ali, eu já tinha conseguido mobiliar a minha casinha. A ponto de que eu olhava assim e eu falava, caraca, foi eu mesma? É eu? Fui eu que conquistei isso tudo, que fiz isso tudo? Em tão pouco tempo. Foi aí que eu entendi que realmente as pessoas da minha família que não me deixavam evoluir, as pessoas da minha família que enfiavam na minha cabeça que eu não era capaz. E ali eu tava vivendo uma vida que, pra ser bem sincera, eu sei que muita gente vai me julgar. Eu não sentia nem falta da minha família, de ninguém da minha família. Eu tava vivendo uma vida que, pra mim, o meu pior pesadelo seria ter que voltar pra trás. Hoje eu não moro naquela cidadezinha, porque eu casei com meu marido, que é aqui do Maceió, ou seja, outro estado, tô a quilômetros e quilômetros da minha família. Aqui a gente tem uma fábrica de sorvete. Na época que eu vim, primeiro a gente continuou mexendo com jeans, e aí a gente foi se interessando por outras coisas, e hoje em dia a gente tem uma fábrica de sorvete. E não é por nada não, mas a gente tem um nível de vida legal, se é que eu posso dizer assim. E a minha família, eu tenho contato o mínimo do mínimo. O mínimo mesmo que vocês imaginar. Eu não vejo sentido em ficar mantendo contato com pessoas que me faziam tão mal. Então, se eu posso te dar um conselho, é esse. Afaste de pessoas que te faz mal, mesmo que seja da sua família. Não importa. Porque a partir do momento que você faz isso, você conhece uma pessoa em você que nem nos seus sonhos você pode imaginar.